pessoal, boa noite, tudo bem? Tava morrendo de saudade. Olha, gente, cada programa que está acontecendo é uma alegria imensa no meu coração, porque são conteúdos muito bacanas que vai agregar valores para todos que estão nos assistindo, né? Obrigada a você que está me acompanhando aí durante toda a minha trajetória, né? Gostaria de agradecer também a CUFA da Baixada Santista por estar patrocinando o meu programa, a Bicred Assessoria, que aí está investindo na qualidade de vida, também aí, né, dos moradores que querem ter um lar bacana, morar perto da praia, morar longe da enchente. Chama a Bicred, são, assim, pessoas profissionais, né, uma equipe muito bacana. Gostaria de também agradecer a Coren, loja Coren, que está sempre aí investindo também na saúde com produtos de qualidade, alimentação saudável, livre de agrotóxico. Agradecer também a Simone Apolinário, olha que cabelo lindo que ela preparou para mim. Quando você quiser aí ter o seu cabelo diferente para ir para algum evento, chama a Simone Apolinário, tá bom? Gente, chegamos no mês de março, o mês da mulher, do sexo frágil, uma mulher aí que tem um poder maravilhoso, né? Uma essência incrível que faz toda a diferença na sociedade. E, como o mês da mulher, eu poderia nada mais que nunca trazer uma mulher assim muito especial que eu tive a honra de conhecer, a Amanda. Ela é terapeuta, especialista em relacionamento. Olha esse tema que eu sou apaixonada. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Boa noite, Lídia. Obrigada pelo convite. Tá muito lindo aqui. E sim, nesse mês da mulher é importante, né? Olhar pra mulher, claro. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui na sua frente. Amanda, me conta um pouquinho como é essa profissão, né? Terapeuta especialista em relacionamento. Que relacionamento é algo que mexe muito com qualquer ser humano, tanto homem quanto mulher, né? Como é lidar com isso, assim, com esse tipo de sentimento, porque é um turbilhão de sensações, né? E você é especialista, no caso, na parte da mulher também, né, Amanda? Me conta um pouquinho como é trabalhar com isso. Bom, é maravilhoso, né? Eu tive uma história de relacionamentos ruins, né? Então, já vim muito disso e percebo que uma mulher que não tá bem no relacionamento, muitas vezes ela não consegue estar bem na vida dela. Entende? E muitas vezes a sociedade obriga a mulher a trabalhar, fazer, buscar, agir, que de frágil não tem nada, né? Pelo contrário, mulheres muito fortes, mas no relacionamento se sentem muito perdidas, né? Eu atendo deusas no meu consultório com a sensação de estar perdida, com a sensação de que não sabe o que fazer, com a sensação de que ser até bem-sucedida no trabalho, ter o seu financeiro é independente, mas ou está num relacionamento muito ruim, onde não se sente valorizada, não se sente amada, não se sente vista pelo parceiro, ou quando está solteira, os caras somem do nada, parece que só fazem sofrer, só se apaixona pelos piores cafajestes da face da terra. Parece que quando vai dar certo, só vira um quase, né? Muitas pacientes chegam aqui dizendo: Amanda, eu sempre sou um quase alguma coisa, nunca completa. E acaba tendo aquele sofrimento, né? Aquele peso, aquela sobrecarga emocional da mulher dentro do relacionamento. E me explica um pouquinho, Amanda, como é isso? Realmente, assim, eu gostaria de fazer essa pergunta. Por que acontece somente no quase? O que acontece? Muitas vezes, ou a mulher acaba se entregando demais nesse relacionamento, porque o relacionamento ele precisa ter um equilíbrio, tá? Onde eu dou um passinho e o parceiro dá um passinho, e aí cada um dá um passinho. O que acontece? A mulher, por causa de uma dor emocional da falta, tá? Que aí a gente volta lá para a infância, muitas vezes ela sente que se sentiu abandonada, e tem a ferida do abandono, tem a ferida da rejeição, tem muitas feridas emocionais que estão abertas. E o que acontece? Quando ela começa a entrar num relacionamento, conhecer o rapaz, ela já cria toda uma história na cabeça. Já cria que tem um castelo, que vai casar, que vai ter filhos. Isso muitas vezes nos primeiros encontros, quando não no primeiro. Aí o que faz? Coloca os pés pelas mãos, se entrega demais, gruda demais, sufoca demais, e o homem simplesmente vai embora. Aí muitas vezes a mulher acha e diz: ah, não, Amanda, mas ele dormiu comigo. Tá, o homem vai dormir com você. Se você for bonita, gostosa, é óbvio que ele vai dormir com você. A noite dormida não é a garantia de um relacionamento, né, Amanda? Entende? Que muitas vezes por esse sufocamento, claro, não é culpa dela. É muito mais das emoções que não estão em equilíbrio, da carência, muitas vezes, afetiva, dessa falta dentro dela, que é o que eu trato dentro do consultório, né? Essa falta, para que ela se preencha de si e aí, sim, não coloque os pés pelas mãos, consiga realmente, né, conduzir
conduzir um relacionamento da melhor forma, porque é uma condução, né? Desde conhecer a pessoa, desde ficar com a pessoa, desde ir pro namoro, noivado, casamento, é uma condução. E se a mulher acaba atropelando demais, os homens vão se ficar sufocados e vão fugir. Ou os que ficam, muitas vezes, são aqueles canalhas que não valem um real. Nossa, Amanda, é bem sério, né? E, Amanda, eu acredito que na maioria das vezes, né, existe uma fala, você com certeza deve ter escutado já. Ah, vamos viver intensamente, temos que viver o hoje e tal. E aí, é aquela loucura e tal. Só que aí o amanhã chega. E aí o relacionamento não chega também, né? Porque existe uma intensidade, né, nessa parte emocional, nessa entrega louca, mas não chega. É exatamente por pensar dessa maneira, Amanda? Sim, o que acontece? O homem acaba com muitas promessas. Não é que o homem não está interessado, tá? Muitas vezes ele inicia esse conhecer a pessoa interessado nela, gostando dela. Só que ela, com medo de perder, com medo de que aquele homem olhe para outra, dela perder o interesse, de começar a fazer outra coisa, ela acaba fazendo demais, indo atrás demais. É o que eu sempre falo da energia masculina, né? Todo mundo tem energia feminina e masculina. Quando a mulher tá muito nessa energia masculina, ela vai buscar, ela vai atrás, é ela que tenta conquistar o homem, quando deveria ser o contrário. Aí não tem espaço para o homem fazer o que ele pode fazer nesse relacionamento. Mas, como eu disse, não é necessariamente culpa dessa mulher, porque muitas vezes, até a psicologia tradicional, né? Eu não trabalho de forma tradicional, a terapia que eu trabalho é uma terapia muito mais ampla, ela olha para o inconsciente e também mexe no comportamento, é muito mais profundo, né? Dentro desse processo que eu trabalho, tanto que é um processo curto, não é um processo de, sei lá, 2, 3, 6 anos, não. É um processo curto, onde aquela mulher sai realmente de uma pessoa que não consegue ter um relacionamento ou de um relacionamento ruim, para uma pessoa que é segura, é confiante, sabe se posicionar nesse relacionamento, sabe dizer não. E a gente volta um pouquinho para o passado, de como é que essa mulher se sentia na infância. Será que tinha uma ausência paterna? Será que tinha uma ausência materna? Será que os relacionamentos na infância também eram sempre condicionados naquela fala que a mãe diz de... e se você não dobrar as perninhas, ninguém vai gostar de você. Aí você tem que falar baixo, porque é feio menina falar alto. Ai, menina não usa isso, menina não faz aquilo. Isso condiciona, né, programa a mentalidade daquela mulher. E quando ela cresce, quando ela vira adulta, ela acha que é assim que tem que se comportar também dentro dos relacionamentos. Sempre agradando, sempre fazendo, sempre com aquela mentalidade de que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Tem que fazer, tem que agradar. E aí acaba sufocando um homem realmente saudável, porque o homem saudável vai se sentir sufocado nesse relacionamento. Ele vai embora e vai realmente procurar outra. Sim. Entende? Ou então atrai aqueles homens banana, né? Que eu fico brincando que é um homem banana, que não faz nada, que é um encostado, que fica lá só se coçando, assistindo televisão, não faz nada. Ou então homem cafajeste, que vai fazer ela sofrer mais ainda e mais ainda. Nossa, é muito sério isso, né, Amanda? Envolve muito, né, com toda a estrutura da mulher, porque muitas das vezes quando tem esses conflitos, né, no relacionamento, ela para a vida dela toda, né? Não consegue produzir no trabalho, não consegue ser uma companheira legal para as amigas, né? Ela falha em tudo, né, Amanda? Sim. Já tive um caso, por exemplo, de uma advogada que ela é famosa na cidade dela, né? Quando ela me trouxe, eu fiquei, tá, mas por que você parou a sua vida? E ela me trouxe que foi por causa de um relacionamento, que desse relacionamento ela só começou a definhar, ela entrou em depressão, ela começou a ter crise de ansiedade, tomar muito remédio, porque o relacionamento para a mulher é muito importante. Diferente do homem, tá? Biologicamente falando, o homem, ele foca muito mais no profissional. Não é que o relacionamento não vai influenciar, influencia, mas o homem consegue separar isso muito bem. A mulher não. A mulher, por ser um ser mais emocional, ela vai acabar levando todas as emoções do relacionamento para a vida financeira e profissional dela. O que um relacionamento ruim, muitas vezes também acaba atrapalhando o financeiro dela em algum momento, entende? E lógico, essa deusa que eu atendi, né, que somos todas de deusas, que são maravilhosas. Essa deusa que eu atendi, ela precisou olhar para a infância dela, olhar para o passado e para os antigos relacionamentos dela também. Porque o nosso primeiro amor, ele define também como serão nossos próximos amores. Nossa. Por exemplo, se você teve um primeiro amor muito lindo, fofinho, aquele amor de escola, aquele rapazinho que fazia tudo pra você, era perfeito, mas em algum momento acabou, talvez mudou de estado, você vai achar que no mundo real
precisa existir aquele tipo de homem, que era um adolescente, era uma criança. Mas ela foca tanto naquela criança, naquele mundinho que ela viveu quando era adolescente, e acha que todos os homens vão ser assim. E sai procurando, né? Dentro da psicanálise, a gente fala que é projetar. A gente sai projetando esse relacionamento nos outros. A mesma coisa se foi um relacionamento sofrido, tá? Se o primeiro relacionamento, ela foi traída, por exemplo, ela vai registrar que todos os próximos podem fazer a mesma coisa que esse primeiro fez com ela. Nossa. E vai acabar projetando tudo isso. E aí ela acaba atraindo, de fato, as mesmas situações, né, Amanda? Exato. Como você disse, vai atrair tudo isso, porque no que ela acredita, ela atrai tudo aquilo que ela acredita dentro do condicionamento. Quando ela não atrai, se ela atrai um homem saudável, ela vai catar para encontrar aquele problema. Nossa, entendi. Ou seja, ela fica caçando, enquanto aquilo não for sarado dentro dela, ela vai criar essas situações para criar conflitos e para repetir o mesmo padrão. Sim. Vamos dizer assim. Exato. Nossa, isso daí é muito sério, né? E assim, Amanda, tem muitas pessoas, né, agora tanto homem quanto mulher, que quando se entregam demais a um amor e acaba não dando certo, fazem juras, né? Por exemplo, eu nunca mais vou me entregar para alguém, nunca mais eu vou amar, tá. E aí, o que acontece? Aparecem pessoas bacanas, mas não conseguem se envolver. Esse trauma ou essa jura, ela... Sim, ela pode, né, ser curada e tal, mas ela leva um tempo, né? Mas é possível, ou ao passo quando uma mulher encontra um homem assim, por exemplo, que sofreu por amor, é possível esse homem mudar essa visão, ou essa mulher mudar essa visão, ou realmente, assim, o que fazer nesses casos, né? Porque às vezes duas pessoas que passaram pela mesma situação, vamos dizer assim, de decepção amorosa, se encontram. Sim. Só que elas só conseguem ir até a página 9, não conseguem se entregar porque ficam com medo de ser enganado novamente, né? Ou de se repetir toda a mesma situação, ciúmes excessivos, esse tipo de coisa. Como fazer, assim? Ó, a gente sempre atrai o relacionamento que a gente merece. No sentido pra gente aprender. Ou seja, uma mulher que realmente está com feridas emocionais vai atrair um homem também com feridas emocionais. Qual é a diferença? Ou eles se curam junto, ou eles vão se ferir mais ainda. E sim, é possível. Quando as mulheres muitas vezes fazem essas promessas de que nunca mais vou me abrir, nunca mais vou me apaixonar, só vou usar os homens, agora é só vou ser a minha profissão. E aí começa a colocar um monte de bloqueio. Qual é o problema disso? A nossa mente, ela é muito inteligente. Ou você aprende, não tem opção, entende? Então, muitas vezes, vai trazer uma pessoa para que você se apaixone perdidamente, mesmo que você tenha feito 300 promessas. E é nessa pessoa que você vai aprender. Geralmente, esse homem é o pior da vida. Por quê? É o homem que vai despertar todas as feridas para que ela consiga sentir. Uma mulher, naturalmente, ela sente, ela tem a percepção, ela tem a intuição muito mais aguçada. Se ela se fecha para isso, se ela para de sentir, ela não coloca essa energia para fora. Isso corrói dentro dela. Ela vai começando a ficar apática. Por que você acha que tem um maior número de mulheres que são depressivas? Sim. De tanto ela reprimir esse sentimento dela de que eu não vou sentir, porque se eu não sinto, eu não sofro. Sim. Mas se eu não sinto que é gostoso, eu também, quer dizer, se eu não sinto que é ruim, eu também não vou sentir o que é bom, entende? Sim. Aí começa a virar uma mulher muito apática, uma mulher muito depressiva, que não tem propósito, que só tá sobrevivendo todo dia, trabalhando, acordando, pagando conta, sem viver realmente o momento. E sim, claro que tem cura. Depende dessa mulher, se ela escolher isso é óbvio, não é? Porque sempre vai vir uma questão de que, ok, eu vou escolher sentir, não é um processo que seja indolor. Tá. Sim, ela vai precisar sentir. Ela vai precisar sentir o ruim, para ela também sentir o bom. Não sei se você já assistiu um filme chamado Divertidamente. Pronto. Tem sempre o que é duplo, né? Não existe alegria se não houver tristeza. Sim. Então é sempre isso. Um não pode isolar do outro. Você não é 100% alegria e você não vai ser 100% tristeza. É sempre todos os dois juntos. Então quando você se cura disso, você consegue inclusive se posicionar no relacionamento aonde você pode até estar ruim no relacionamento. É um relacionamento que você ama aquela pessoa. Mas pode estar até ruim no relacionamento, mas você vai saber se posicionar e vai saber terminar. Se você perceber que, ok, eu amo aquela pessoa, mas eu amo mais a mim. Sim. Eu sou a minha prioridade. Eu realmente quero estar nisso. E uma mulher que muitas vezes se fecha num relacionamento,
quando ela atrai um homem que realmente é um homem que é saudável, é mais no masculino, tem toda a perspectiva para viver realmente um romance muito bonito, ela perde o interesse. Porque ela está focada muito no desafio, no que é ruim. A mente dela registrou isso. Que entende? sério isso, né? Por isso que você percebe que tem muitas mulheres que entram em relação abusiva atrás da outra. Sim. Saiu de uma, aí se prometeu nunca mais entrar num relacionamento assim. Aí daqui a pouco vai pra outra. Sim. Eu não fui muito diferente não, tá? Sério, Amanda? Eu já saí de um relacionamento que era horrível, que era ruim, né? E entrei em outra, separei, achando, pronto, separei. Tô livre, tô fiz liberta. essas promessas. Não quero me apaixonar mais, não vou namorar mais, não quero mais relacionamento. Assim que eu comecei a conhecer o rapaz, me apaixonei feito louca. Só que eu já estava dentro do processo terapêutico e fui olhar, pera, tem alguma coisa errada nisso daí. Quando eu percebi, era a mesma pessoa no corpo de um. corpo diferente. Exato, somente Misericórdia. Eu sempre fico brincando, né? Se você não entra no processo terapêutico profundo, se você não cura as suas feridas interiores, se você não ressignifica realmente o seu passado e aprende com ele, seu ex vai aparecer no corpo do atual. Misericórdia. Pra fazer a mesma coisa. Misericórdia. Tá repreendido. Nossa, Amanda, isso daí é muito sério, né? E, por exemplo, assim, existem hoje na sociedade muitas mulheres, as guerreiras, né? Que aí, no caso, a única opção que tem é ser guerreira, porque às vezes, muitas das vezes tem filho Sim. e tal, e aí tem que assumir papel de homem e de mulher. Muitas das vezes elas estão com o homem, mas aquele homem ali não tem atitudes, né, de homem, e aí ela assume os dois papéis. Ou não, ela tá realmente solteira, e aí ela assume esse papel de mulher guerreira. Pra mulher guerreira é muito difícil achar um homem totalmente masculino, né? Como fazer isso? Como fazer essa transição? Porque ela teve que ser forte, ela não tinha outra opção a não ser usar a força dela, né? Como fazer pra colocar um freio nisso? Porque vai desembestando, né? Sim. Na verdade, ela precisa saber direcionar. Por exemplo, não é que ela vai deixar de ser forte, não é que ela não vai deixar de ser guerreira, de buscar o dela. Claro que vai, mas ela precisa direcionar aquilo no trabalho. Entende? Não na vida do relacionamento. No relacionamento, ela precisa ser um pouco diferente. E muitas vezes, o que acontece, né? Se você der uma olhada nos últimos 60, 70 anos. Primeiro, as nossas avós, elas não tinham muita escolha. O que é que elas podiam escolher? Ou elas escolhiam casar, ter um relacionamento e ter filhos, e muitas vezes não tinham muitas escolhas assim, eram os pais que escolhiam e pronto, ou elas escolhiam trabalhar, que na maioria das vezes era professora, cuidadora, algo mais ligado na saúde, nesse sentido. Então, era uma escolha, as nossas avós. Chegaram as nossas mães e elas não precisavam mais escolher, porque chegou vários outros movimentos que deram todo o direito para que a mulher não precisasse escolher. Ela podia ter os dois, tanto o relacionamento quanto o trabalho. Só que de tanto sofrer nos relacionamentos, a maioria delas foi o quê? Eu escolho o trabalho. É onde veio as mulheres guerreiras. A síndrome da Mulher Maravilha. Eu faço tudo, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ninguém, eu resolvo, eu faço, não preciso de homem só dá trabalho, que vem muito das nossas avós. As nossas avós trouxeram muito essas frases, porque elas sofreram muito no relacionamento e falaram para as nossas mães o quê? Minha filha, não dependa de homem. Minha filha tenha seu emprego. Minha filha, profissão é seu marido. Olha, cuide primeiro disso. Não, casamento é depois. Meu avô dizia muito para mim. Primeiro é seu emprego, depois tu arruma o marido. Entende? Isso ficava muito na cabeça e eu virei sim, essa Mulher Maravilha, essa mulher guerreira que faz. O que acontece? Essa mulher que é guerreira demais, que tá fazendo demais, que tá mandando demais, que tá buscando demais, ela vira mãe no relacionamento. Ela não se comporta como esposa, ela se comporta como uma mãe no relacionamento. Dentro do trabalho dela, até que ela pode ser assim, mas ainda assim é muito pesado, tá? No processo que eu faço, né, eu sempre desperto algum código dentro da cabeça dela para que ela vire essa chavinha e aí sim ela possa ser a mulher que ela quer ser, tanto no profissional e ela exercer sim o masculino dela no profissional, mas exercer o seu feminino dentro do relacionamento, para encontrar um homem que seja muito mais masculino, que seja um homem que esteja presente, que seja parceiro, que acolha essa mulher, que proteja essa mulher, para que no relacionamento
ela perceba que ela não precisa usar armadura nenhuma. Que ela pode ser solta. E sim, tá? É possível fazer isso dentro do processo, dentro dessa cura emocional. O que acontece é que a maioria assiste um vídeo de internet de alguém dizendo que e pra você ser feminina, é só tocar o pezinho na natureza. Veste um vestido, bote um batonzinho vermelho, use blush e maquiagem. Aí acha que ser feminina é isso. Meu Deus, isso é só um autocuidado. É um pezinho do autocuidado. Claro, a mulher precisa ser bela. Ela é pra rir mesmo, porque é horrível. Porque chega lá no meu consultório dizendo, doutora, mas eu fiz a unha, eu entrei na academia. Eu me cuido, eu entro na academia, mas mesmo assim, só atrai o embuste. Eu falo, mas não é só isso. E fora que ela tá fazendo talvez isso por um motivo errado. Sim. Ela não tá fazendo isso pra se sentir bem na maioria das vezes. E sim, só pra impressionar alguém, né? Isso, tá fazendo isso pra agradar o outro, pra mostrar pro outro que é bonita, pra mostrar pro outro que é mulher suficiente. E não adianta, entende? Enquanto ela não cura dentro, e sim, olha as raízes emocionais, olha o que ela vivenciou, as dores emocionais, e é tudo muito particular, tá? Não tem como eu pegar um protocolo e fazer com todas a mesma coisa, não. Sim. Inclusive, dentro dos meus projetos de mentoria, que eu tenho mentoria coletiva, né? Que legal. Só de mulheres, exato. Coloco essas mulheres pra cima. Então, dentro da minha mentoria coletiva, eu trato muito elas também de uma forma individual. Cada uma trazendo as suas questões. E a história de uma ajuda a melhorar a história da outra. Elas se ajudam, elas já trocam figurinhas uma ou outra, se seguem no Instagram. Nossa, que legal. Traz todo esse poder, né? Que é o clã das deusas, inclusive, a minha mentoria, né? Para que elas possam ter todo esse envolvimento feminino, mas também de cura emocional. Porque não adianta o autocuidado se não há cura emocional. Aí você vai sempre se matar na academia, achar que precisa ficar 4 horas numa academia para ficar gostosona, bonitona, mas por dentro... Sim. O homem que passar, aí o homem chama ela de bonita, aí você é muito linda. Na cabeça dela, não sou não, ele só quer me comer. Ele não gosta de mim, ele só quer me levar pra cama. Entendi. Aí daqui a pouco ele vai me deixar, porque nem ela acredita nela. Sim. Entende? Ela sempre vai buscar. Eu já tive uma paciente, por exemplo, que uma coisa que ela fazia muito. Uma vez ela chegou no escritório, no consultório, e ela disse: Amanda, é o seguinte, eu tenho uma fila de homens pra mim, porque eu sou muito linda, eu sou muito isso, sou muito aquilo outro, mas eu não sei porque este homem não me quer. Eu olhei pra cara dela e perguntei, você realmente acredita nisso? Não, acredito. Eu falei, se você realmente acredita nisso, por que você não escolhe o próximo da fila ao invés desse homem? Aí ela parou, olhou pra mim. Não, mas é porque ele não me quer. Eu falei, exato. Porque você está conectada com a rejeição. Quanto mais o homem te rejeitar, mais você vai se apaixonar e mais você acha que quer esse homem para provar para você que você é digna do amor. Aí quando eu trouxe pra ela, quem na infância te rejeitou? Aí ela começou a chorar. Meu pai e minha mãe se divorciaram e desde os 5 anos que eu quase não vejo meu pai. E aquilo foi uma dor muito forte pra mim. Entende? Então, dentro do processo com ela primeiro aprendeu que não importa o que o pai dela fez, não importa o que ela faz hoje, porque ela é adulta, ela curou sim a relação com o pai, curou a relação com a mãe, e percebeu que não gostava nem um pouco desse rapaz. Era só realmente a dor emocional. A atitude dele despertou, ativou esse gatilho nela, né? Que lá da infância, nossa. E ela precisou desfazer a fantasia. Nossa, entende? Que forte. Até porque ele não queria ela, né? Não queria ela. Muitas das vezes é isso, né? Por exemplo, às vezes a pessoa sai de uma relação, aí ela quer provar pro outro que, tá vendo, eu me formei, tá vendo, eu tô com um corpo legal agora, tá vendo, e não tem nada a ver com o outro, né, Amanda? Sim, sempre é sobre nós. Quando alguém diz, é porque ele fez isso comigo, ele fez isso com aquilo. Por exemplo, né? Eu lembro que as minhas amigas ficavam pé da vida comigo, porque quando eu saí desse relacionamento, eu já estava entrando nos meus processos terapêuticos, e eu fiquei leve, não acusava ele nada, e elas, como assim? Ele foi escroto com você, ele foi isso com você, ele te traiu. Eu falei, mas eu permiti, esse é o problema, era minha parte da responsabilidade, eu permiti com que isso acontecesse, então era eu que precisava dar o ponto final. Não é que ele não errou, tem a parte da parcela da responsabilidade dele, mas a minha parte, eu me responsabilizo, eu não preciso ficar culpando ninguém porque eu não sou vítima, entende? Então as mulheres muitas vezes precisam olhar e dizer, lembrar, porque elas sabem, lembrar, eu não sou vítima,
Eu sou uma mulher forte, posso me responsabilizar porque eu não estou fazendo certo, estou fazendo de errado. Sim. Por exemplo, eu tenho hoje uma paciente, né, que ela está comigo há mais ou menos 1 ano. E ela faz 10 anos de terapia. Já fez 10... Tem um depoimento dela. Manda 10 anos de terapia, não resolveu o meu problema como resolveu com você em poucas sessões. Hoje ela faz acompanhamento comigo porque ela continua evoluindo. Mas nos nossos 2 primeiros meses, ela já tinha aprendido coisa que não aprendeu em 10 anos. Nossa, que legal. Porque ela não precisou mudar o comportamento dela. Ela precisou olhar para ela e entender, ok, qual é a minha parte da responsabilidade e olhar para ela, cuidar dela, ressignificar questões do passado, ressignificar outros relacionamentos também. Então, são muitas coisas pesadas para que ela comece a enxergar o marido de uma forma diferente. Sim. E ele ficar mais carinhoso com ela. Porque quando ela mudou, quando ela focou mais nela, ele começou a ficar mais carinhoso com ela. Ele começou a elogiar mais. Tanto que a gente fez uma sessão de casal uma vez deles dois, e ele chegou pra mim e disse, Amanda, te agradeço. Minha mulher mudou muito depois que veio pra você. Nossa, que legal. Porque o relacionamento deles foi reestruturado, era um casamento de anos. Foi reestruturado só pelo fato dela ter olhado pra ela. Ela parou de focar tanto nesse relacionamento e cuidou dela, olhou pra ela. Nossa, que legal, Amanda. Nossa, é um trabalho incrível, né? Porque você vai lá no ponto, né? Que faz com que a pessoa tenha essas decepções, né? Sim. Esse tipo de comportamento. E ajuda a pessoa a se reconectar e ela transformar a vida dela, né? Nossa, muito legal. Tem algum relato, assim, específico, marcante, além desses exemplos que você colocou? Que, assim, você realmente, às vezes, né? Lógico que a sua esperança sempre é que todas vidas sejam transformadas através do seu trabalho. Mas tem aquele caso que você fala assim, eu não sei se vai virar e realmente, assim, deu um boom naquela situação? Tem uma história, assim? Olha, eu já atendi uma deusa, tá? Que foi até no começo, né? Desse meu método atual. Que ela me trouxe uma história tão forte, tão forte, tão forte, que eu fiquei impactada com a história. Por quê? Ela foi abusada por todos os homens que você puder imaginar. Avô, pai, irmão, primo. Foi abusada. Hoje ela era casada com um homem e tinha 3 filhos homens. Quando ela me procurou, ela falou, Amanda, eu tô tendo acessos de raiva, tô descontando de todo mundo, tô perdendo meu relacionamento e tô perdendo os meus filhos e não sei o que fazer. Dentro do profissional, ela era super realizada, ela estava trabalhando com o que ela queria, ela tinha o dinheiro que ela queria, mas mesmo assim ela não sabia o que fazer. E quando eu perguntei um pouco da história dela, e ela trouxe a história dos abusos dela, e eu trouxe isso para ela, eu falei, percebe que só tem homem na sua vida, inclusive seu marido, e seus 2 filhos também são homens, para que você aprenda, inclusive, a lidar com o masculino, tanto a se posicionar, porque ela se culpava muito. Primeiro, ela achava que a culpa era dela, porque a vítima de abuso, infelizmente, acha que a culpa é dela. E não é. A culpa não é dela. Só que quando é uma criança ou adolescente, ela não entende. Ela vai achar que eu provoquei, né? Eu fiz isso, principalmente quando é por uma pessoa que deveria proteger. Entende? Sim. Só que, lógico, dentro do meu método, a gente não encontra culpados, tá? Porque cada um fez o que precisa fazer e cada um também vai pagar dentro da sua responsabilidade. A gente trata o auto-perdão, principalmente. A retirada desse peso, dessa culpa, para que ela mude. Hoje ela é terapeuta, inclusive. Nossa! Juro, hoje ela é terapeuta, ela trabalha com mulheres da idade dela, né? Que ela é 50 a mais, né? Trabalha com mulheres da idade dela, trabalhando esse autocuidado, trabalhando o feminino, tá estudando bastante sobre cura emocional, sobre o processo interior, né? Para que ela possa realmente ajudar outras mulheres, assim como ela foi ajudada também. Nossa, então ela falou, Amanda, o processo mudou muito a minha vida, o relacionamento com os filhos dela mudou. Ela não brigava mais com o marido começou a ser mais atento, começou a ficar mais presente, entende? Parou as brigas, ela não era mais reativa, entende? E foi um processo de curto, tá? De 6 sessões, pra você ter noção. Nossa, foi um processo curto que eu fiz com ela, mas foi um processo bem profundo, tá? Porque não adianta. Um processo que dura 10 anos de terapia para resolver um único problema, a pessoa não vai ficar feliz com aquilo dali. Você tá terapia 10 anos e não resolveu, pera... Tá fazendo errado, tem algum problema aí que não está sendo resolvido. E é essa a questão, porque a maioria das pessoas acha que é só mudar o comportamento ali, mas não dura aquele comportamento, como eu disse, né, aquelas pessoas que acham que é só ficar bonita e já está no feminino. Sim. E não é, até porque, por exemplo, eu era advogada, eu andava com a elegância, porque afinal de contas eu ficava brincando que eu agora vou me vestir de advogada, então era salto alto, fino, cabelo sempre alinhado, roupa sempre muito alinhada, tudo muito alinhada. Mas eu era bem um machinho. Um machinho de... Todo mundo dizia, você é o macho daqui. Você é o homem daqui. Porque eu fazia acontecer, resolvia, ia atrás e tal. Porque muitas vezes a mulher tá sempre nisso daí. Entende?
porque ela aprendeu a ser assim, desde pequena. A maioria das mulheres que eu atendo, a grande maioria, teve uma infância muito pesada. Uma infância no sentido de que ou os pais se divorciaram, ou então tinha muitas brigas dos pais dentro de casa. Não tinha amorosidade, nem do pai, nem da mãe. Um dos dois era muito rígido, quando não os dois. Apanhava. Muitas vezes, né, eu já li, inclusive, posts dizendo: apanhei na infância e não morri. Aí dá vontade de dizer, tá, quantos transtornos emocionais você tem? Como é que tá a sua vida emocional? Como é que tá o seu relacionamento? Seu financeiro também anda bem? Como é que anda a sua vida? Porque, ok, você não morreu. Mas quantas coisas você teve emocionalmente falando que tá reprimindo o tempo inteiro e em algum momento vai explodir? Acho que você já deve ter visto, né? Em lugares que a pessoa parecia muito pacífica, muito leve, e do nada veio notícia: fulano e tal mata o esposo, mata não sei quem, a sangue frio. Por quê? Um surto. De tanto engolir os sentimentos, de tanto reprimir coisas que estão lá desde pequenininha. Entende? Nossa, isso é muito forte e profundo, né, Amanda? Por isso que é importante, né, a terapia que vai tratar aí, né, os casos mais profundos, né, pra salvar a pessoa daquela situação ali. Então, é possível, né, Amanda, Sim. a pessoa mudar a vida dela, ter um relacionamento aí saudável, né, melhorar a vida dela em todos os sentidos, né, Sim. ao se curar daquele ponto que é a chave pra cura dela, né? Sim, é plenamente possível, tá? Dentro das todas as deusas que eu já atendi até hoje, uma ou outra que não quis o processo porque tinha ganhos secundários. Dentro da psicanálise, a gente trata um processo de ganho secundário, de que porque aquele problema, você está ganhando alguma coisa com aquele problema. Vou dar um exemplo aqui bem claro para mim, que foi da deusa que eu atendi e ela tinha consciência disso e falou: Amanda, vou interromper porque eu quero ficar com esse problema. Eu falei: então tá bom. Nossa, ela verbalizou isso pra casos. mim. Ela veio pra mim com um problema nas pernas. Já tinha uns 20 anos, que ela tinha 60 anos, né? Já tinha uns 20 anos que ela tava procurando tratamento e tal. E cada vez ela definhando, indo quase que pra cadeira de rodas. E ela foi me procurar por causa disso. Dentro do processo, a gente entendeu que ela estava substituindo a mãe. Ela estava se comportando como a mãe. Entende? Mãe das irmãs todas, mãe do marido, mãe das amigas, mãe do trabalho dela também, mãe de todo mundo. Só que o que é que ela ganhava com isso? Atenção, ela era sempre: ai, você é perfeita, você é a melhor do mundo, você é a melhor irmã, você é a melhor mãe, você é a melhor tia, você é a melhor funcionária. Sempre a melhor. Ela ganhava muitos elogios. Quando ela entendeu isso, eu falei: olha, você precisa soltar esse papel, sair dessa função de mãe e se colocar no seu lugar. E muitas vezes você vai precisar aprender a perder a importância na vida das pessoas. Que você vai ter um limite de importância, vai aprender a dizer não, vai precisar colocar limites. E ela falou: eu não quero. Aí mas você vai preferir ficar com o seu problema físico para continuar recebendo os elogios? Ela: é porque elogio é bom, Amanda, e eu quero. Eu falei: então o nosso processo acabou aqui, porque eu não tenho como te ajudar. Porque eu encerro o processo quando eu percebo que eu não tenho como ajudar a paciente. Sim. Se ela não também quer não ser tá ajudada. disposta, né? Entende? Então, esse foi um caso que me chamou muita atenção, porque realmente foi o mais forte. São pouquíssimos casos que chegam até mim, porque como eu produzo muito conteúdo na rede social, a pessoa já sabe como é que é a minha abordagem, a pessoa já sabe como é que é mais profundo, e eu deixo muito claro na primeira sessão. Eu tenho uma primeira sessão que chamo de sessão de clareza, que a pessoa já vai ter essa clareza do que é que está acontecendo na vida dela, do passo a passo que a gente vai fazer nas próximas sessões, e também do quão profundo, já vai saber entender quais são as crenças que ela anda carregando, quais são as dores emocionais que ela anda carregando, ela já vai ter muita clareza. E quando a gente tem clareza, já é um pedaço do problema resolvido, entende? Sim. E aí sim, nos outros processos, a gente vai aprofundando cada vez mais até onde dá conta, porque cada um também tem sua profundidade. Tem mulher que vai lá e resolve muito rápido. Resolve, ajeita, faz. Já tem mulher não, que é um pouco mais lento, que é um processo mais lento, então tá tudo bem, cada uma dentro do seu processo, mas até hoje, tirando as que não quiseram, que realmente não quiseram, todas tiveram o resultado desejado. Todas. Nossa, que legal. Então, assim, Amanda, no geral, assim, né, é possível ser feliz no amor desde que a pessoa se encontre de uma vez por todas e veja os pontos ali que ela precisa mudar, precisa trabalhar, porque às vezes a mulher se divorciou, enfim. E as pessoas que são divorciadas, elas são muito julgadas pela sociedade, como uma mulher que não foi
sábia, como uma mulher, né, que não teve fé em Deus, como uma mulher que não é mulher suficiente para manter uma relação. Porém, minha visão, assim, né? Eu vejo, assim, que a partir do momento que não existia respeito dentro daquele cenário, não era um relacionamento, né? E muitas das vezes elas carregam esse fardo de culpa por conta dos julgamentos e elas se bloqueiam. Ela fala, realmente, eu sou erro mesmo, estou incrível, assim, e não encontro um cara legal, né? E aí, na verdade, nem é isso tudo, né? É que realmente, assim, ela precisa se conectar consigo própria, se valorizar, né? E se curar de todas as feridas para poder encontrar um cara incrível, um cara bacana e ser feliz novamente e esquecer o julgamento da sociedade, porque sempre vai ter julgamento, né, Amanda? Acho que você, como atende muitas mulheres, deve perceber o quanto as mulheres são apontadas o tempo inteiro, diferente dos homens, né? É muito criticado o tempo todo a mulher, né? É uma responsabilidade muito grande, assim, né? De você estar atuando na sociedade, né? Do seu comportamento em si, né? E existe muito julgamento. Então, acredito que você deve ouvir muitos relatos assim, né, Amanda? Sim, na verdade, todo julgamento é um auto-julgamento. A mulher que julga a outra porque a outra se divorciou, fez tal coisa, porque provavelmente não tem essa coragem. Gostaria de ter, não tem, então é mais fácil julgar. Porque é muito mais fácil julgar do que se colocar na pele do outro e entender o que o outro está passando. Segundo, é muito mais uma crença. Porque muitas vezes quando a gente fala que a sociedade vai julgar, ninguém tá nem aí pra tu. As pessoas só estão vivendo a própria vida. Exatamente. Em regra, ninguém tá nem aí porque você tá fazendo, o que não tá fazendo. Pode até falar agora, mas daqui a pouco esqueceu o que você é. Entendeu? É só olhar os artistas, né? Tem artista que explode por causa de um boato, mas daqui a pouco ninguém nem lembra o que ele fez, o que ele não fez, tá casado, não tá casado. E quantas vezes a gente percebe, eita, fulano tá casado já, eu nem vi que ele tinha divorciado. Porque a maioria das pessoas está cuidando da própria vida. E quem julga é muito mais o auto-julgamento. Só que o pior julgamento é o interno. Quando eu recebo essas mulheres, elas não têm medo da sociedade julgar. Elas têm medo da família julgar, dos amigos julgar. Não é a sociedade. Só que a gente tem a mania de generalizar. Sim. Generalizo que é a sociedade, são os outros, são as pessoas. No processo eu falo, quem são essas pessoas? Aí a gente vai, chega num pai, numa mãe. Pronto, vou dar um exemplo, tá? As minhas primeiras lives no Instagram, eu era sexóloga, na verdade sou sexóloga, mas eu falava muito sobre sexualidade no Instagram. Nossa senhora, minhas primeiras lives eu queria me esconder embaixo. Dentro do meu processo, eu entendi que eu não estava com vergonha das pessoas. Eu estava com vergonha do meu avô. E meu avô era falecido, mulher. Ai, nossa. Ele nem tava lá pra ver. Pra tu ver como é que é o inconsciente. O inconsciente não sabe o que é presente, passado e futuro. Tudo é como se estivesse acontecendo agora. Então, na minha cabeça, naquela época, eram as pessoas. Eu estou com vergonha do que as pessoas vão falar, porque eu estou falando de sexualidade, estou falando de sexo na rede social. Quando eu olhei dentro do processo terapêutico, na verdade, eu estava com vergonha do meu avô e do que meu avô poderia pensar de mim, porque eu fui criada para ser a menininha perfeita, né? Porque meu avô que me criou praticamente boa parte da vida, fui criada para ser a menina perfeita, para ser a menina obediente, para ser a menina respeitada. E uma mulher falar de sexo, coisa de doido pro meu avô, entende? Um homem de mais de 80 anos, né? Ele faleceu com 86 anos. Então, percebe? O inconsciente registrou esse medo e trouxe como se meu avô já estivesse vivo e ele estivesse assistindo o Instagram. Entendi. Porque a nossa mente é assim, a nossa mente cria isso. Por isso que a gente sofre. Porque a gente cria uma ideia na cabeça que ela não é real, que ela é irreal, ela é fantasiosa, e a partir dessa ideia a gente alimenta um sofrimento que muitas vezes não existe. Quantas vezes, inclusive, uma paciente minha chegou dizendo, minha mãe vai achar isso, minha mãe vai achar aquilo outro, principalmente no processo de divórcio, né? Sim. Não, minha mãe vai achar ruim se eu divorciar, ela vai me julgar, tal, não sei o que. Você já conversou com sua mãe? Você já percebeu se realmente ela pensa nisso? Não, eu falei, então primeiro você conversa com ela, se for real, a gente olha para um outro lado. Quando ela conversava com a mãe dizia, faz o que você precisa, minha filha. Quando eu me divorciei também foi assim, tá? Eu demorei pra me divorciar porque eu achei que a minha família ia achar a pior coisa do mundo. Quando eu me divorciei, não foi nem eu que disse que eu tava divorciada, foi meu ex-marido que disse que a gente tinha terminado. Meu avô disse, se ela tá feliz assim, tá tudo certo. Se ela quiser voltar pra casa, ela volte. Acabou.
Gente, pra você ver, mas na minha cabeça, naquela época, o meu inconsciente trazia o julgamento, porque era o meu auto-julgamento, não era deles. Era o meu auto-julgamento, todo aquele peso que eu carregava de achar que eu tinha que ser perfeito o tempo inteiro, né? Porque as mulheres têm isso, que tenho que ser perfeita, tenho que fazer tudo, tenho que dar conta, tenho que resolver. E aí vai se enchendo de remédio, vai se enchendo de problema, vai se enchendo de peso. E nenhum homem quer se relacionar com uma mulher que está sempre muito pesada. Sim. Tá? Inclusive no corpo, tá? Muitas pessoas acabam no corpo recebendo o peso que o emocional tá cheio. Nossa, entende? que interessante. Então afeta tudo, né, Amanda? Eu tô com um projeto com uma paciente minha, que eu tenho uma paciente que ela é personal. E como a terapia ajudou muito ela falou, Amanda, tô com um projeto que vai ser eu, né, ela, personal, terapia e o nutricionista. Somos nós 3 trabalhando o processo de emagrecimento de alguns dos alunos dela. Porque legal. Trabalha a parte da alimentação com o nutricionista, trabalha também a parte do próprio corpo, ela como personal, e trabalha a mente. Porque não adianta trabalhar os outros dois se não trabalhar a mente também. Nossa, entende? Que legal. Então, todos juntos para fazer o processo de emagrecimento saudável e que seja um emagrecimento duradouro. Porque a mulher chega muitas vezes a emagrecer e daqui a pouco engorda. Aí emagrece e engorda, fica nesse efeito sanfona. Por quê? Não é só a alimentação, não é só o personal, é também a mente. Porque se não cura as raízes emocionais, vai continuar repetindo, principalmente com relação à comida, porque a gente come pelo emocional, a gente bebe pelo emocional, a gente toma muito café pelo emocional, a gente usa remédio pelo emocional, a gente faz qualquer coisa pelo emocional. O nosso emocional, ele guia muito a nossa vida, a não ser se a gente tenha conhecimento e saiba lidar com ele, entende? Nossa, muito legal. Amanda, é muito legal te ouvir, porque você coloca pontos muito importantes que muitas das vezes a gente não se atenta, né? Como é importante se olhar, né? Fazer uma reflexão sobre si, né? Como é importante ter esse olhar mais profundo, né? Que a gente até ri um pouquinho. Porque realmente é isso, não aprofundam muito isso, né? Fica só naquela parte da estética, que é importante também. Acho que nós mulheres temos que nos cuidar, é importante isso. Mas ir aprofundando isso, eu acho que faz todo sentido, né? E realmente faz a gente mudar a nossa vida para melhor, né? Em todos os sentidos, né? Porque às vezes você tá numa relação que você não tá feliz e tal. Você mudando um ponto, você consegue recuperar aquela relação e aí transforma pra melhor. Às vezes você tá numa expectativa de uma relação ali que você achava que ia ser tudo e não é nada, são coisas que você projetou ali naquela pessoa e a pessoa só tá ali, né? E aí, às vezes, mudando esse ponto, você consegue encontrar um cara muito incrível, porque você descobriu também que você é incrível, né? Porque muitas vezes é tanto julgamento sobre si também, né? Que você só se coloca pra baixo, você só se detona. E aí quando você muda esse olhar, né? Realmente é possível. Muito legal, assim, você ter abordado temas, né? Foi uma viagem, assim, né? Muito legal, com muitos exemplos que a gente vê, né? Próximo e na sociedade também, como é importante esse olhar pra si, né? Essa cura, né? Que todas nós precisamos, né? A gente vem de nossos antepassados sofreram muito, né? Nossos ancestrais mais ainda, né? Hoje a gente tem muitos privilégios que eles não tiveram. Que eles não tinham. Informações que eles não tiveram acesso, né? Liberdades que eles não tiveram, né? Então hoje é possível a gente mudar o nosso destino, né? Sim. Cuidando de uma infinidade de coisas, da fé, da gente mesmo, né? Do nosso corpo, da nossa mente. Quem é que dos nossos antepassados tinha esse tempo, Amanda, né? Não tinha esse tempo. Fala disso, nossa. Tempo e conhecimento. Exatamente. Né? E a gente teima em carregar os problemas que não são nossos. Exatamente. Foi da nossa ancestralidade. Porque, por exemplo, a nossa mãe abria um caminho para que a nossa vida fosse mais fácil. Sim. A nossa avó abriu um caminho para que a vida da nossa mãe fosse mais fácil, para a nossa vida ser mais fácil, entende? Nossa. E a gente muitas vezes teima em, não, vou carregar o peso de manhã, vou carregar o peso da minha avó, vou carregar o peso da minha bisavó e sai carregando o peso de todo mundo e não dá conta nem de dar o próximo passo para a vida. Ao invés de carregar, eu vou carregar o meu peso aqui, desse momento que eu estou vivendo e resolver os meus problemas sem carregar o peso dos outros. Porque cada um viveu a sua própria vida, cada um viveu a sua história
E aí precisa que cada um resolva também. Nossa, Amanda, muito legal. Assim, né, o mês de março é um mês muito especial, né? Que faz a gente ter essa reflexão mesmo, né? Sobre essa missão de ser mulher, né? E você foi um presentão, né? Porque você trouxe tanta coisa boa, né? Que realmente, assim, só agradecer a nossa conversa, porque foi muito esclarecedor. Eu acho que fazer parte também aí dos seus projetos, né? Conhecer um pouco mais do seu trabalho, as pessoas que querem aí, né? Ter você aí como terapeuta também, acho que é muito bacana te procurar nas redes sociais, né, Amanda? Porque eu vi ali como você aborda temas muito legais, que sempre ali tá acrescentando positivamente no nosso dia a dia. Muito legal mesmo. Acho que assim, a internet é uma ferramenta incrível, que a gente consegue alcançar muitas pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua generosidade, né? Você tinha tudo para ser uma mulher carrancuda e revoltada, e você deu a volta por cima, se transformou, se curou e tá ajudando outras mulheres a se curarem. Nossa, que incrível, assim, que fantástico, sabe? Um presente, assim, de verdade, de Deus, foi ter esse bate-papo com você, para poder esclarecer para muitas mulheres e libertar muitas mulheres desse peso, né? Desse fardo, né? Dessa necessidade de ser perfeita, que não precisa ser assim, né? De ser essa Mulher Maravilha, não precisa ser assim. Muito legal te ouvir. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres, que eu tenho certeza que são muitas que estão nos assistindo, porque é muito especial esse programa. Ó, te agradeço, tá? Foi muito lindo, realmente, principalmente porque é o mês das mulheres, né? A gente precisa se colocar nesse lugar de prioridade, né? Nos dar o próprio pedestal. E é lembrar sempre, tá? A cura, ela vem de dentro. Quando você se cura, quando você se acha incrível, como você mesmo falou, quando você se acha incrível, é muito mais fácil de encontrar pessoas incríveis ao seu redor. Porque tudo muda quando você muda. Então, o problema pode não ter começado com você, mas precisa encerrar em você. A culpa não é da mulher, mas ela precisa se responsabilizar pela própria mudança. E quando ela faz isso, tudo ao redor muda dela, as relações ficam mais leves, o financeiro fica melhor, ela encontra homens incríveis também para ficar com ela. Porque o poder já está dentro dela. Só precisa realmente despertar desse poder. Nossa, muito bacana, Amanda. Só te agradecer a oportunidade mais uma vez. Muito legal, né? Quero que todos sigam você nas redes sociais, porque é fantástico o seu trabalho. Muito legal mesmo. Um presentão. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe e que você consiga aí resgatar muitas mulheres através do seu trabalho. Parabéns de verdade. É lindo, é uma linda missão. Eu desejo muito sucesso para você, tá bom? Amém. Obrigada, você também. Muito obrigada. Gente, foi lindo, não foi? Eu falei, só tem mulheres incríveis que passam por aqui. E hoje a Amanda foi especial demais. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui conosco. Foi perfeito, assim, eu tô muito feliz, com o coração assim, sabe? Com a sensação de dever cumprido. Muito obrigado. Vem muita coisa boa por aí e até a próxima. Tchau, tchau.